Você já ouviu falar de um homem que não era apóstolo, mas que mudou o rumo da igreja primitiva para sempre? Um homem que, mesmo sem palco, sem destaque, foi a ponte que uniu o impossível. O filho da consolação, Barnabé. Mas e se eu te dissesse que sem ele, talvez Paulo nunca tivesse se tornado o apóstolo que conhecemos hoje? Que sem sua fé, generosidade e coragem, parte da história do cristianismo talvez tivesse se perdido? Pois é, essa é a história de um homem comum, que acreditou em pessoas que o mundo rejeitava, e transformou o impossível em legado. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir como pequenos gestos, guiados por um propósito divino, podem mudar o curso da humanidade. E talvez, mudar também o seu jeito de ver a vida. Barnabé nasceu em Chipre, uma ilha ensolarada banhada pelas águas azuis do Mediterrâneo. As ruas cheias de vida, o som dos mercadores, o cheiro de especiarias vindas de terras distantes, tudo parecia vibrar naquele pequeno paraíso. Seu nome original era José, e ele cresceu em meio à fé judaica, aprendendo sobre as promessas de Deus e o Messias que um dia viria. Mas dentro dele havia algo, uma inquietação, uma sensação constante de que existia algo maior o esperando além da rotina dos estudos e das orações. Chipre era uma mistura de mundos, gregos, romanos, judeus, egípcios, e José, curioso como era, observava tudo. Ouvia histórias de crenças diferentes, costumes estranhos, ideias que pareciam desafiar as tradições. Era como se Deus estivesse moldando aquele jovem para algo muito além de suas fronteiras. E o que ele ainda não sabia é que sua vida seria o elo entre culturas, povos e gerações. Com o tempo, José se tornou um homem conhecido por sua generosidade e pelo jeito inspirador com que tratava as pessoas. Seu sorriso parecia curar feridas. Sua palavra, acalmar tempestades. Era aquele tipo de pessoa que, quando chegava, o ambiente mudava. Por isso, os apóstolos lhe deram o apelido de Barnabé, que significa Filho da Consolação. E esse nome seria o reflexo exato do que ele se tornaria. Alguém que trazia conforto onde havia dor, esperança onde só restava medo. Mas tudo começou a mudar quando ele ouviu falar de um homem misterioso, Jesus de Nazaré. As histórias eram inacreditáveis, cegos que viam, doentes curados, mortos ressuscitados. E o mais impressionante, esse homem teria sido crucificado e depois ressuscitado. No início, José achou tudo isso um exagero, mas quanto mais ele ouvia, mais seu coração ardia. Era como se algo dentro dele dissesse: vai até Jerusalém, descubra por si mesmo. E ele foi. Jerusalém fervilhava de rumores. Os seguidores do Caminho, como eram chamados, se multiplicavam. E lá, José conheceu os apóstolos, homens simples, mas cheios de uma fé que parecia incendiar o ar. Eles falavam com convicção, com uma força que ele nunca havia visto. E quando José ouviu sobre a morte e a ressurreição de Jesus diretamente deles, algo dentro dele se partiu. E ao mesmo tempo se completou. Ele entendeu. Esse era o Messias prometido. E naquele instante, decidiu entregar sua vida a ele. Mas Barnabé não era de palavras. Era de ações. Ele vendeu um terreno de grande valor e colocou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Um gesto silencioso, mas poderoso. Ele não queria aplausos, nem reconhecimento. Queria apenas viver de forma verdadeira. Aquele ato foi o marco de sua nova vida. Uma vida que mostrava o que significa confiar em Deus sem reservas. E foi ali que seu nome passou a ecoar entre os discípulos. Barnabé não era um pregador famoso, mas seu jeito gentil e encorajador o tornava indispensável. Ele era o homem que unia os corações, que apaziguava os conflitos, que fazia os novos convertidos se sentirem parte de uma família. Foi por isso que, quando os apóstolos ouviram falar de um novo grupo de cristãos surgindo em Antioquia, uma cidade complexa, cheia de tensões culturais e religiosas, eles sabiam quem enviar.
Precisavam de alguém capaz de unir o que parecia impossível. E só havia um homem certo para isso: Barnabé. Quando ele chegou a Antioquia, viu uma cidade vibrante, repleta de vozes, línguas e rostos diferentes. Judeus e gentios dividindo as mesmas ruas, mas raramente o mesmo coração. Ainda assim, algo novo estava nascendo ali. Uma igreja que misturava culturas, ideias e fé. Barnabé não chegou impondo regras. Ele chegou ouvindo. Ele observava, compreendia, orientava. Em vez de falar, ele fazia. Em vez de mandar, ele servia. E foi ali, sob sua liderança amorosa, que algo histórico aconteceu. Pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Antioquia se tornou um farol, uma nova esperança para o cristianismo. Mas Barnabé sabia que não poderia carregar tudo sozinho. Ele precisava de alguém com conhecimento profundo das Escrituras e paixão ardente pela missão. Foi então que um nome lhe veio à mente. Um nome que muitos ainda temiam: Saulo. Sim, o mesmo Saulo que havia perseguido cristãos, que assistira à morte de muitos deles. Mas Barnabé enxergava algo que os outros não viam. Ele acreditava em recomeços. Acreditava que, se Cristo havia transformado Saulo, então aquele homem merecia uma chance. E com essa fé inabalável, Barnabé partiu para Tarso em busca dele. A jornada foi longa, mas ao encontrá-lo, Barnabé viu em Saulo não o perseguidor, mas o futuro apóstolo Paulo. Ele o convidou para voltar com ele a Antioquia, e juntos iniciaram uma parceria que mudaria a história da fé cristã. Barnabé acreditou em quem todos haviam rejeitado. E esse simples ato de confiança seria o início de uma revolução espiritual que ecoaria por séculos. Porque, às vezes, basta uma pessoa disposta a acreditar, para que Deus mude o destino do mundo. Barnabé e Saulo, agora conhecido como Paulo, tornaram-se inseparáveis. A parceria entre eles era como fogo e brisa. Paulo, intenso, direto, destemido. Barnabé, paciente, conciliador. Um coração que sabia ouvir antes de agir. Juntos, era um equilíbrio puro. Em Antioquia, pregaram lado a lado, ensinando compaixão, curando feridas, acendendo esperanças. Cada palavra deles era como uma semente lançada em solo fértil, e a fé florescia. A igreja crescia, o nome de Cristo se espalhava, e o amor entre judeus e gentios parecia um milagre em si. Mas então, algo aconteceu. Durante um tempo de oração e jejum, o Espírito Santo falou com clareza: Separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os chamei. Foi um momento sagrado. Silêncio, reverência, emoção. Os líderes impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em missão. E assim, Barnabé e Paulo partiram, não como homens comuns, mas como embaixadores de Deus. A primeira parada? Chipre, a terra natal de Barnabé. Imagine o retorno. As mesmas ruas, o mesmo cheiro do mar, mas agora com uma missão divina. Pregaram nas sinagogas, anunciaram o Evangelho, enfrentaram resistência, zombarias e ameaças. E mesmo assim, continuaram. Em Pafos, encontraram um feiticeiro chamado Elimas, que tentava enganar as pessoas e impedir que ouvissem a mensagem de Deus. Mas ali, diante de todos, Paulo se levantou com autoridade e o confrontou. O poder de Deus se manifestou, e o povo ficou em choque. A partir dali, a mensagem se espalhou como fogo em palha seca. Barnabé olhava para tudo aquilo com admiração. O Saulo que ele havia acreditado estava ali, forte, transformado, iluminado. Era como ver uma profecia se cumprindo diante dos olhos. E talvez, no fundo, Barnabé sentisse um orgulho silencioso. Não por si, mas por ter sido o instrumento que acreditou quando ninguém mais acreditava. Mas o caminho deles estava apenas começando. A cada cidade, novos desafios surgiam. Pregavam nas sinagogas, falavam aos gentios, viam corações se abrirem e outros se fecharem com ódio.
Havia lugares onde eram recebidos como heróis, e outros onde precisavam fugir para não serem apedrejados. Ainda assim, Barnabé nunca desanimava. Sua serenidade era a âncora da dupla. Quando o mundo parecia desabar, ele dizia: Deus está no controle. E estava. Depois de meses de viagens, Barnabé e Paulo voltaram para Antioquia com um relato que deixava todos maravilhados. O evangelho estava alcançando o impossível. Homens e mulheres de todas as nações estavam se convertendo. Era uma revolução espiritual. Mas junto com o crescimento vieram as tensões. Alguns judeus mais conservadores começaram a questionar se os gentios poderiam realmente ser salvos sem seguir as leis de Moisés. E o que começou como um simples debate, logo virou uma crise que ameaçava dividir a igreja. Barnabé, sempre o pacificador, tentou manter a unidade. Ele entendia o medo dos judeus, mas também via o mover de Deus entre os gentios. Já Paulo, firme e lógico, argumentava com paixão. A controvérsia se espalhou, e em pouco tempo, Antioquia se tornou o centro do maior conflito teológico da época. Era preciso tomar uma decisão. E assim, Barnabé e Paulo foram enviados a Jerusalém para se reunir com os apóstolos e resolver o impasse. A viagem foi longa e tensa. As ruas de Jerusalém estavam cheias. As vozes se misturavam em debates acalorados, e a tensão era quase palpável. O concílio começou. De um lado, aqueles que diziam: os gentios devem cumprir as leis judaicas. Do outro, Barnabé e Paulo que afirmavam: a salvação é pela fé, e não pela lei. As palavras ecoavam como trovões. Barnabé falava com calma, relatando tudo o que havia visto. Gentios sendo transformados, comunidades inteiras sendo curadas, o Espírito Santo agindo sem distinção. Paulo reforçava com convicção: Deus não faz acepção de pessoas. O silêncio tomou conta quando Pedro se levantou. Ele contou como o Espírito havia sido derramado sobre os gentios na casa de Cornélio, sem que eles seguissem a lei judaica. Aquilo era o selo da verdade. E então, Tiago, o líder da igreja, tomou a palavra. Suas palavras selaram o destino da fé cristã. Os gentios não precisariam se submeter à lei de Moisés. A salvação era para todos, igualmente. Barnabé respirou fundo. Ele sabia o que aquele momento representava. A ponte entre culturas, raças e tradições havia sido construída. E ele havia sido uma das vigas que a sustentaram. De volta a Antioquia, a paz parecia restaurada. A carta de Jerusalém trouxe alegria e alívio. Judeus e gentios celebravam juntos com cânticos e orações. Barnabé sorria. Era como ver a semente que ele plantara florescendo diante dos olhos. Mas a calmaria durou pouco. João Marcos, seu jovem primo, estava de volta. Ele havia participado da primeira viagem missionária, mas no meio do caminho desistiu, deixando Barnabé e Paulo sozinhos. Agora queria uma segunda chance. Paulo, rígido, disse não. Para ele, o ministério era guerra, e não havia espaço para covardes. Barnabé, porém, via diferente. Ele via arrependimento, potencial, vontade de recomeçar. O mesmo olhar que teve para Saulo, ele agora tinha para Marcos. A discussão entre os dois amigos foi intensa. Dois homens de fé, mas com visões opostas. E no fim, decidiram seguir caminhos diferentes. Paulo partiu com Silas para fortalecer as igrejas na Ásia. Barnabé, fiel ao seu coração acolhedor, levou Marcos consigo de volta a Chipre. Foi um rompimento doloroso. Eles haviam vivido milagres juntos, enfrentado tempestades, mas agora seguiam por rotas distintas. Ainda assim, Barnabé não guardava rancor. Ele entendia que às vezes até os servos mais fiéis precisam se separar para que o propósito de Deus continue. E com o mesmo coração sereno que sempre o guiou, Barnabé voltou à sua terra, não para descansar, mas para recomeçar mais uma vez. Afinal, o filho da consolação nunca parava.
Seu chamado era restaurar. Seu dom era acreditar. Seu legado ainda estava sendo escrito. Em Chipre, Barnabé reencontrou as praias douradas e o mar que o viu crescer. O vento trazia lembranças do passado. O menino curioso que observava as rotas dos navios agora voltava como um homem de fé, um mensageiro da esperança. Mas o mundo ao redor havia mudado. A ilha, que antes parecia tranquila, agora era um campo de disputas religiosas e tensões crescentes. Os judeus mais tradicionais o viam como um traidor da lei, e os gentios como um estranho. Ainda assim, Barnabé não se deixou intimidar. Seu coração estava em paz. Ele sabia que o chamado de Deus era maior que qualquer obstáculo. Com João Marcos ao seu lado, ele começou a visitar sinagogas e praças, pregando a mensagem de Cristo com a mesma serenidade e fogo interior que sempre o caracterizaram. Enquanto muitos pregadores buscavam palavras grandiosas, Barnabé falava com simplicidade. Ele contava histórias de amor, perdão e recomeço. Ele falava sobre um Deus que não se importava com títulos ou status, mas com corações dispostos a mudar. E sua voz, calma e firme, tocava até os mais endurecidos. Marcos, o jovem que antes desistira, agora se tornava um novo homem. Sob a orientação de Barnabé, ele aprendia não apenas a pregar, mas a viver o evangelho com humildade. Barnabé não o tratava como um aprendiz, mas como um filho espiritual. Ele acreditava que a fé verdadeira não se ensina apenas com palavras, mas com exemplo. E foi com esse exemplo que ele moldou Marcos, sem saber que o jovem se tornaria o autor de um dos evangelhos mais lidos da história. Chipre se tornou o novo campo de missão. Barnabé enfrentava resistência, sim, mas também via milagres acontecerem. Pessoas curadas, famílias restauradas, corações endurecidos sendo quebrados pelo amor de Cristo. Sua fama se espalhou, mas ele continuava o mesmo homem simples, que preferia caminhar entre o povo a receber aplausos. Os anos passaram, e Barnabé se tornou uma figura lendária entre os cristãos. Para muitos, ele era o verdadeiro exemplo do que significava seguir a Cristo. Não apenas acreditar, mas viver o Evangelho em cada gesto. Ainda assim, sua caminhada não seria isenta de dor. Há registros antigos que dizem que Barnabé foi perseguido por sua fé até o fim. Que um grupo de líderes judeus, enfurecidos com sua influência, o confrontou publicamente. Ele sabia o que viria, mas não fugiu. Como Jesus, ele olhou seus acusadores nos olhos e manteve a calma. Seu último ato foi de perdão. E quando sua vida chegou ao fim, o eco de suas palavras continuou. Um sussurro de fé que atravessou séculos. Dizem que João Marcos estava ao seu lado naquele dia, e que ao segurar a mão do homem que acreditou nele quando ninguém mais acreditava, Marcos prometeu levar adiante o legado do seu mestre. E cumpriu. Anos depois, quando Marcos escreveu o evangelho que leva seu nome, muitos acreditam que as palavras de Barnabé ecoavam em cada linha. As histórias de Jesus que ele narra, simples, diretas, humanas, carregam a mesma essência do Filho da Consolação. Amor sem barreiras, fé sem vaidade, esperança sem limites. Barnabé se foi, mas sua marca ficou. Ele não foi um dos 12, mas foi a ponte que ligou apóstolos a discípulos, judeus a gentios, dúvida à fé. Foi o homem que viu em Paulo um apóstolo quando o mundo via um inimigo. O homem que viu em Marcos um escritor quando o mundo via um fracassado. O homem que mostrou que generosidade e empatia podem mudar o destino de uma geração. Seu nome significa Filho da Consolação, e é exatamente isso que ele deixou: consolo. Não o tipo de consolo que apaga a dor, mas o que dá força para continuar. Ele nos ensina que encorajar alguém é plantar eternidade, que acreditar em quem caiu é dar uma segunda chance à esperança. Barnabé foi o amigo que sustentou gigantes antes de eles serem grandes. O mentor silencioso por trás das maiores vozes do cristianismo. E talvez
essa seja sua maior grandeza, ter vivido não para ser lembrado, mas para que outros pudessem cumprir seus chamados. Hoje, sua história é um convite, um chamado a olhar ao redor e perceber quantos Paulos e Marcos existem perto de nós. Pessoas cheias de potencial que só precisam que alguém acredite nelas. Quantas vidas podem ser transformadas se escolhermos, como Barnabé, ser o encorajamento no meio da dúvida, a luz no meio da escuridão, o abraço no meio do desespero? Porque no fim, não são os títulos que importam. São as sementes que deixamos nos corações. E Barnabé plantou sementes que até hoje florescem em cada pessoa que decide viver com fé, coragem e generosidade. A história de Barnabé não é apenas uma lembrança do passado, é um espelho. Um espelho que reflete a força de quem acredita no bem, mesmo quando o mundo duvida. Ele nos mostra que o verdadeiro poder não está na posição que ocupamos, mas na diferença que fazemos na vida dos outros. Barnabé nunca procurou reconhecimento. Nunca quis destaque. Seu nome não estampava as grandes pregações, mas seu coração estava presente em cada transformação que o Evangelho causou. Ele era o tipo de pessoa que faz o impossível acontecer nos bastidores, sem precisar de aplausos. E é justamente por isso que sua história ainda ecoa. Imagine por um instante aquele homem caminhando pelas estradas empoeiradas do Mediterrâneo. O sol queimando forte, o corpo cansado, mas o espírito inabalável. Cada passo que Barnabé dava era um ato de fé. Ele sabia que nem sempre veria os frutos do que plantava, mas confiava que Deus estava cuidando do resto. E essa é uma das lições mais profundas que sua vida nos deixa. Nem sempre veremos o resultado do que fazemos, mas cada gesto de amor, cada palavra de encorajamento, cada ato de generosidade, todos eles se tornam sementes de eternidade. Foi Barnabé quem mostrou que a fé verdadeira não é apenas acreditar em Deus, mas também acreditar no que Deus pode fazer através das pessoas. Ele acreditou em Paulo quando ninguém mais acreditava. Acreditou em Marcos quando todos o consideravam um caso perdido. E no fim, essas duas pessoas escreveram capítulos inteiros da história do cristianismo. Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, o maior missionário da igreja primitiva. Marcos, o evangelista que registrou as palavras e milagres de Jesus para o mundo. Tudo isso começou com um homem que preferiu ver o potencial ao invés do erro. Hoje, quando olhamos para a nossa própria vida, quantas vezes deixamos de acreditar nas pessoas porque elas falharam? Quantas vezes desistimos de alguém que ainda podia florescer? Barnabé nos ensina que o verdadeiro amor não se apaga diante da fraqueza. Pelo contrário, ele se fortalece diante dela. Ele nos convida a ser pontes e não muros, a estender a mão quando o mundo cruza os braços, a ser consolo quando tudo parece ruir. E há algo profundamente humano e divino nisso, porque todos nós já fomos Marcos em algum momento, cansados, inseguros, prontos para desistir. Todos nós já fomos Paulo, cheios de erros passados, tentando provar que mudamos. E todos nós, em algum momento, precisamos de um Barnabé, alguém que olhe para nós e diga: você ainda pode. Essa é a essência da fé viva. É o Evangelho em movimento, traduzido em gestos. E é por isso que a história de Barnabé é tão poderosa, porque ela não é sobre milagres espetaculares, mas sobre o milagre silencioso da transformação humana. E talvez você, que está me ouvindo agora, esteja passando por um momento em que se sente esquecido, desvalorizado, invisível. Talvez esteja cercado de dúvidas, achando que seu esforço não faz diferença. Mas a vida de Barnabé prova o contrário. Deus vê o que ninguém vê. Ele usa pessoas simples para realizar propósitos grandiosos. E muitas vezes é justamente nos atos mais pequenos que o reino de Deus cresce. Barnabé não escreveu um evangelho, mas sem ele, 2 talvez não existissem. Ele não foi apóstolo, mas sem sua coragem, muitos apóstolos não teriam sido quem foram.
Ele não pregava para multidões, mas seu testemunho tocou corações por gerações. Então, se você acha que não tem muito a oferecer, lembre-se, Barnabé também era apenas um homem comum. Mas o que o tornou extraordinário foi sua disposição em servir, em acreditar, em amar. E agora, no final dessa jornada, eu te pergunto: qual é a sua missão? Quem está precisando do seu encorajamento hoje? Às vezes, o simples "eu acredito em você" é o sopro de vida que alguém precisa para recomeçar. A história de Barnabé termina, mas sua mensagem continua. Ela vive em cada pessoa que decide escolher a esperança, ao invés do medo. Em cada coração que opta por perdoar, mesmo quando seria mais fácil se afastar. Em cada alma que decide caminhar pela fé, mesmo sem saber onde o caminho vai dar. E se essa história te tocou, se ela despertou algo aí dentro, um desejo de ser melhor, de acreditar mais, de viver com propósito, então eu te convido. Não deixe isso morrer aqui. Espalhe, compartilhe, inspire. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo o que mais te marcou na vida de Barnabé. Eu quero saber o que essa história te fez sentir, porque é na partilha que a fé cresce. E não esqueça, você pode ser o Barnabé de alguém hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima história, onde juntos vamos descobrir mais um herói escondido da fé. Alguém que, assim como Barnabé, transformou o mundo acreditando no poder do amor.